lá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um insight dos 45 insights de posicionamento. Ontem a gente falou sobre treinar o cérebro para pensar como uma marca premium, né? E hoje a gente vai discorrer justamente sobre o que aparece depois dessa questão, que é, e as inseguranças que eu tenho? O que é que eu faço com essas inseguranças, tá? Então hoje você vai entender porque elas, no fim das contas, não são bem um problema, e sim que você, na verdade, só está mal posicionado e por isso que não sabe lidar com essas questões. Hoje eu vou trazer aqui nesse insight rápido, né, nos próximos 10 a 15 minutos, justamente porque que tentar eliminar a insegurança não vai funcionar. Muitos de vocês, inclusive, ficam perguntando, como é que eu não tenho medo? A insegurança mal interpretada, ela vai virar sabotagem, porque, né, se você não consegue dominar isso te sabota. Você acaba deixando de fazer. E também vamos falar aqui rapidamente como transformar essa insegurança em força, identidade e justamente o diferencial da sua marca. Porque você pode usar tudo isso aí que você tem, que você acha que é algo prejudicial, como a força propulsora, que justamente vai te diferenciar dentro do seu negócio, dentro do seu nicho, dentro da sua área, tá? E para quem tá chegando agora, muito prazer, eu sou Janelle Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, tenho formação em administração, neurociência, marketing, brand e, portanto, trabalho justamente com neuromarketing e neurobrand aplicado a pessoas que vendem serviço, vendem um conhecimento e que querem se destacar no mercado para justamente ser uma marca forte, autêntica, memorável, de alto valor, certo? Então vamos lá. Esse sentimento que você tem aí agora, de não saber exatamente o que fazer, como lidar com a insegurança, ele é comum, até porque eu também já estive nesse lugar. Eu já estive nessa dúvida de realmente como é que eu me posiciono, como é que eu me coloco, se eu tenho vergonha, se eu tenho medo, se eu fico com receio de aparecer, como é que eu lido com tudo isso para justamente ocupar o meu lugar de profissional, de alto valor, que realmente tem um conhecimento para mostrar. E na verdade, às vezes eu achava que eu simplesmente precisava forçar esse lugar de parecer mais confiante, de ser firme o tempo todo. E aí nisso, inclusive no meu passado, eu construí uma imagem muito rígida, muito dura, né? A ponto de, em determinado momento, afastar as pessoas e eu precisar desmanchar essa imagem. Então, quando eu aprendi que dava para lidar com as minhas inseguranças e, na verdade, usar essas inseguranças como diferencial, foi que a coisa toda começou a acontecer e que, como eu já contei para vocês algumas vezes, foi onde eu desbloqueei pela primeira vez ali R$30 mil em 30 dias. Então, o ponto é que muitas vezes, quanto mais a gente tenta esconder, pior fica, porque não é natural. E eu até conseguia sustentar esse look, né, vamos dizer assim, que eu sempre falo para vocês que é importante sustentar essa imagem que você está construindo, porém, não era, em um determinado momento não ficou tão saudável. Então, na verdade, o que acontece? A insegurança, muitas vezes, ela é falta da informação do que de fato fazer. É falta de estratégia. Estava conversando com uma empreendedora esses dias e eu estava falando exatamente isso, que ela disse que ela fica muito insegura de como fazer, de como agir. E, na verdade, a insegurança, gente, ela muitas vezes vem porque você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe como deve realmente se posicionar com a estratégia certa. Por quê? Porque o mercado está cheio de estratégias e todas elas vão funcionar. Porque funcionam para alguém, certo? Mas não significa que todas elas vão funcionar para você. E daí é onde é importante você conhecer a sua essência para que você possa encontrar, digamos assim, um método, o passo a passo, enfim, a fórmula mágica que seja mágica para você, para o seu negócio. E não porque necessariamente fulano em ciclano ou beltrano. Que inclusive o que funcionou neles pode funcionar em você, mas não necessariamente é o que de fato vai funcionar, tá? Então, o problema muitas vezes não é que você esteja insegura. O problema é você ficar tentando eliminar a insegurança sem tentar usá-la
como força propulsora, tá? E aí é onde você precisa começar a encontrar o ponto de equilíbrio exato, porque quanto mais você tenta eliminar, mais o cérebro começa a meio que bugar, vamos dizer assim, porque ele tá fora da zona, digamos assim, né, saudável. Por quê? Porque o cérebro vai encontrar dicotomia nesse ponto. E, na verdade, quando você assume essa insegurança e você começa a usá-la, você vai usar algo que é seu, que é a sua essência, para você se destacar. Diferente de você ficar tentando eliminar, que quando você fica tentando eliminar, o que vai acontecer? O cérebro vai dizer, nossa, mas isso aqui não é dela. Se isso aqui não é dela, eu não vou manter, eu vou tentar eliminar. E aí você fica mais insegura ainda. Você passa a exalar essa insegurança. O cliente sente em você que você está insegura, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode usar a sua insegurança aqui como sensibilidade. Por quê? Muitas vezes o fato da gente estar inseguro demonstra sensibilidade, né? Por exemplo, muitos de vocês perguntam assim, como é que eu consigo falar em público? Como é que eu consigo dar aula para tantas pessoas? Ai, Janile, como é que você consegue palestrar? Você não fica ansiosa, não? Você fala tão bem lá, palestrando. E aí, eu continuo ansiosa, eu continuo sentindo aquela ansiedade da expectativa, o friozinho na barriga, só que eu sei lidar com ele. E esse é o ponto. Você precisa saber lidar com essa insegurança e não eliminar a insegurança. E uma vez que eu digo a você que eu também me sinto assim, você se identifica muito mais comigo, concordo? Tipo, poxa, ela também fica insegura. Poxa, que legal, assim, eu achava que eu que era problemática. Não, mas ele também fica inseguro. Então, isso passa a te dar, a me humanizar um pouco mais. Você consegue se encontrar ali comigo um pouco mais e se identificar, até porque você vê que é algo que eu passo, que você também passa. Então, a mesma coisa você pode fazer com os seus clientes. Trazer algo que te deixa insegura para o seu cenário, para sua fala, para sua narrativa, principalmente pensando em postagens. Então, você pode sempre trazer esse contexto para humanizar o que você está fazendo. Segundo, quando você também mostra a insegurança, você mostra onde você, de certa forma, estava se aprofundando. Ou seja, eu mostro que eu tive um despertar em uma determinada área, uma atitude, uma ação que eu fui fazer, e mostra que eu realmente tenho profundidade. Eu não sou uma pessoa rasa, eu não sou um robô, eu não sou um boneco. Eu também passo por essas situações. E quando eu mostro que tem uma certa profundidade, as pessoas conseguem enxergar o peso daquilo que a gente faz. Então, o cliente vai sentir essa profundidade em você. Então, não tenha medo de realmente contar suas inseguranças. Agora, é claro, você não vai ficar abrindo story aqui pra ficar choramingando, que você tá com medo, que tá insegura, porque aí realmente você vai acabar desmotivando a sua audiência. O terceiro ponto também é que a insegurança pode virar autoridade quando você integra bem os assuntos no que você está trazendo ali. E quando você para de lutar em relação a quem você é. Então, assim, se eu sei que eu sou ansiosa para falar em público, um exemplo, eu vou lidar com isso, faz parte de mim. O que eu posso fazer para ter uma alavancagem em cima disso? Porque isso não vai sumir. O que eu posso trabalhar em mim para ter essa coisa da minha essência de forma positiva? É uma coisa que a gente fala aqui também. Como o meu método, né, o método Y, é identidade, postura, singularidade, ultra performance e memorabilidade, a identidade é justamente saber quem você é. E a partir daí você colocar na sua postura. Então você pode entender quais são os seus pontos fortes e fracos para que você consiga evidenciar os seus pontos fortes e desenvolver os pontos fracos. Então você pode aí refletir quais habilidades você precisa aprender, quais habilidades você precisa desenvolver. Eu sou ruim em vendas, eu sou ruim em negociação. Vai estudar. Investe no curso, faz uma mentoria, faz uma consultoria sobre isso. Então, hoje você precisa
criar essa conexão, tá? Então, quando você traz essa insegurança, as suas inseguranças e as suas forças também são o que te fazem único, singular, e é onde a gente tem aqui a nossa autenticidade mais evidenciada. E uma vez que você tem uma autenticidade maior, mais autoridade você gera. Concorda comigo? Se for bem direcionada, claro, né? Para o seu público, para o seu nicho. Então, assim, ó, a sua insegurança, no fim das contas, ela não está te sabotando. O que está sabotando você é você não ter clareza de como se posicionar, usando essa sua insegurança a seu favor. Você não precisa eliminar a insegurança, você precisa saber a estratégia para usar a sua insegurança a seu favor. E, claro, você não precisa virar uma outra pessoa. Para ser uma marca forte, você, na verdade, tem que pegar os seus aspectos que te fazem única, singular, para ser o seu a sua grande vantagem competitiva dentro do mercado. Então, o que você precisa é se posicionar a partir de quem você é, e não ficar indo contrário, só desenvolvendo coisas distintas, forçando a barra para ser uma outra pessoa apenas para estar no mercado. Então, uma vez que você tem uma insegurança que é consciente, ela vai deixar de ser uma limitação para você executar as coisas e vai passar a ser o seu diferencial. Fez sentido? Agora, para a gente fechar, eu quero que você me conte aqui o que você sempre tentou esconder em você, mas que talvez seja justamente algo que te deixa único ou única. Quero saber de você, comenta aqui, eu vou adorar ler todos os comentários. E amanhã tem mais insight de posicionamento.